pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, atentos às orientações aí da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e cuidando de si também, cuidando dos demais, né, as pessoas que vocês gostam, que vocês amam. Bom, meu nome é Eduardo Miranda, eu sou professor de Sociologia e vou trazer aqui para vocês um material que eu preparei para a gente passar aí juntos, estudarmos juntos o capítulo intitulado Diversidade Cultural, no livro que vocês têm em mãos aí, penso eu. Vamos dar uma olhadinha lá nas telas que eu preparei então. Bom, o capítulo começa, pessoal, com uma discussão que nos remete ao capítulo anterior, que vai falar lá sobre a alteridade e o etnocentrismo, que são temas da antropologia. Então, o que é importante lembrar, né? Como o nome diz, o etnocentrismo é uma postura, né? É um jeito de enxergar o mundo. E aí, como a gente pode pensar pela etimologia, que é a ciência que estuda a origem da palavra, a gente pode pensar lá que etno nos remete à etnia, né, a nossa cultura, e o centrismo é aquela ideia que a gente vê as culturas a partir da nossa cultura. Então o etnocentrismo, ele geralmente passa uma ideia de julgamento, de falta de informação, de juízo de valor, no limite de um preconceito. Por quê? Porque a gente começa a analisar, enxergar, pensar as demais culturas, mas a partir da nossa cultura. E isso não é uma forma de compreensão do diferente, essa é uma forma de julgamento, se a gente parar para pensar, né? Esses limites são muito pequenos, mas é sempre importante pensar isso, né? Se você tiver diante de uma postura diferente, de uma opinião, às vezes até do seu melhor amigo, que é diferente da sua, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista até moral, né, dos costumes, vai dizer a antropologia que se você quiser conhecer de fato a opinião desse seu melhor amigo, você não pode fazer a análise dessa opinião a partir das suas convicções, das suas crenças, da sua postura, da sua cultura. Porque se você faz isso, você pode até achar que você está tentando compreender, né, com bons olhos, tentando fazer esse exercício, mas você vai estar muito mais próximo de fazer um julgamento. Por quê? Porque você não está compreendendo, entendendo a partir da visão do diferente, no caso do seu melhor amigo ou da outra pessoa. Você está fazendo a partir das suas próprias convicções, das suas pré-noções, das coisas que você já conhece. E aí quando a gente faz esse movimento de ter acesso ao diferente, mas sempre a partir das nossas limitações, a gente chama isso de etnocentrismo, ou de preconceito, ou de um juízo de valor, no caso um julgamento. E julgamento é diferente de você compreender, de você entender o diferente. Em nome de superar essa difícil tarefa que é você tentar compreender uma postura, uma imagem, uma ideia política, uma opinião diferente da sua, você tem que fazer o que a antropologia buscou tecnicamente no conceito de alteridade, que também pela etimologia, ou seja, pela origem da palavra, a gente consegue entender. Alter vem do grego, né, do outro. E quando a gente quer realmente conhecer o outro, uma outra cultura, uma outra opinião, um outro costume, um outro hábito, para compreender de fato e não cair na cilada, né, na armadilha de pré-julgar ou de fazer um julgamento etnocêntrico, a gente deve se colocar no lugar do outro, né, conhecer o outro. E a partir das visões de mundo do outro, entendendo por que aquele outro tem aquele tipo de outro pensamento ou outra postura, aí nós já estamos mais próximos do conceito de alteridade, que pressupõe conhecer mais, ter mais informações, estudar mais a fundo, aceita mais a diversidade, né? Tem uma ideia de multiculturalismo envolvido e a ideia de que esse multiculturalismo é mais do que simplesmente aceito. Ele é necessário, inclusive, para a gente permanecer em sociedade, para a gente ter uma vida mais socialmente pacífica, mais socialmente digna para todos, né? Não só para aqueles que defendem suas próprias convicções, seus próprios costumes, suas próprias posições políticas, etc. Então, nesse quadro aqui, eu tentei resumir os primeiros parágrafos ali do livro de vocês, que vão retomar, né, refazer essa discussão do ponto de vista mais teórico. Aí eles também vão lembrar, né, como a globalização, como esse momento atual que a gente vive, né, ele é muito próspero para a gente ter contato com outras culturas, o que só coloca a ideia do multiculturalismo ou da alteridade como uma ferramenta importantíssima. E aí o texto vai citar Chinatown, que está tão em voga, né? A gente conversando agora da China, da questão dos vírus, né? Como isso pode rapidamente
beirar uma discussão de xenofobia, de preconceitos. E aí, lembrando lá, como o livro lembra, que em Nova York, por exemplo, que hoje é um dos epicentros, né, do problema do vírus nos Estados Unidos, a gente tem a Chinatown, né, um bairro enorme que nos remete à cultura chinesa, tal, como a gente tem o bairro da Liberdade em São Paulo, como a gente tem em quase todas as capitais, bairros que são especificamente voltados a culturas e identidades próprias, e isso tudo é muito importante a gente identificar sempre com aquela ética, com aquela estética, com aquele jeito de enxergar que a antropologia nos coloca no conceito de alteridade, para justamente não cairmos em etnocentrismos que são, no caso, preconceituosos, discriminatórios e são importantes para a gente evitar, né? A gente deve evitar nesse sentido. Então vamos lá. O texto também vai falar, na continuidade lá, um subcapítulo sobre a diversidade cultural, mas focada no Brasil. Então vamos dar uma olhadinha lá. É importante resgatar, no caso brasileiro, que uma das culturas mais multiétnicas possíveis, talvez, que a gente consegue enxergar no planeta é a nossa brasileira. Então não faz sentido nenhum nós sermos preconceituosos ou etnocêntricos, porque a nossa própria formação enquanto sociedade, e aí vocês podem lançar a mão e devem lançar a mão dos conhecimentos históricos que vocês têm, é todo um processo de misturas étnicas, né, que são, por mais importantes que sejam, são muito menos importantes do que as misturas culturais, que envolvem mais do que apenas as misturas raciais, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente não é só um mix de portugueses, de indígenas, de africanos, de europeus, mas que a gente é muito maior que isso, a gente engloba todas essas culturas na nossa própria cultura brasileira. Então, o capítulo ali vai nos remeter, né, nos textos e nos parágrafos, as ideias de identidade brasileira, como essas questões sempre foram construídas, né, por períodos históricos próprios, por até políticas governamentais. Então a gente tem um esforço aí da sociedade brasileira em tentar buscar qual é a nossa identidade, aí uma série de fatores saltam aos olhos, né, a questão do território, que é gigantesco brasileiro, os nossos heróis nacionais, a questão da bandeira, do hino, do idioma, todas essas questões que nos classificam, digamos assim, como brasileiros em todo o território nacional, né? Então, do sul ao norte, do leste ao oeste, a gente tem algumas questões que nos remetem à identidade brasileira, né? A questão do samba, do futebol, da feijoada, do carnaval, tudo isso nos remete à identidade brasileira. Mas o importante nesse debate, para sofisticar um pouquinho mais, é entender que tudo isso é uma disputa, é uma construção. Isso não é dado, não vem da natureza, né? A ideia da capoeira, do samba, do futebol, tudo isso durante muito tempo foi lido e até muitas vezes foi discriminado. O texto lembra, por exemplo, que a capoeira foi proibida no Brasil durante muito tempo, era vista com maus olhos pela sociedade brasileira, né? O próprio samba era super mal visto, né? Até a pessoa podia ser presa quando estava portando ali um violão, como se o violão fosse um instrumento perigoso, né? Ou que remetesse a questões de vagabundagem, de vadiagem. Naquela época era lido assim, né? De boemia, que era muito mal interpretado. Então, o oposto do que a gente pensa hoje, né? Hoje penso eu que todos os brasileiros têm orgulho dos seus ritmos musicais que nós exportamos para o mundo todo e temos, como no futebol, né? Sempre a qualidade super reconhecida aí mundial da nossa música, do nosso samba, da nossa arte, da nossa culinária. Hoje, por exemplo, o funk, né? O funk tem vivido esse entrave, né? Se é uma identidade nacional, se ela é uma identidade importada. Alguns vêm com maus olhos, né? Acham que aquilo não é nem arte, outros defendem que aquilo é uma arte específica, genuína e brasileira, por ter instrumentos específicos ali brasileiros operando naquela cultura toda. Então, toda essa parte do texto é para a gente lembrar que isso tudo ainda é uma disputa, é uma construção, isso não está dado, né? Então, de certa forma, ter esse olhar atento no sentido antropológico da alteridade também nos remete a ter uma leitura um pouco mais sofisticada sobre esses processos que, como eu disse, estão em construção, estão em disputa, né? Essas disputas narrativas estão sempre acontecendo para a gente estabelecer o que é, o que não é brasileiro, o que é ser ou não ser brasileiro, o que é próprio ou não é próprio da nossa própria cultura brasileira. Aí, o capítulo também nos remete a uma parte importante dos conflitos étnicos e raciais no Brasil. E essa discussão é muito importante porque ela vai dar, ao fim e ao cabo,
toda a justificativa teórica, histórica e sociológica para os problemas raciais atuais do Brasil, né? Então é importante a gente conhecer essa primeira discussão que vem lá da definição do termo raça, né? Durante muito tempo, especialmente na Europa do século XIX, e especialmente para justificar uma atitude muito perversa, né, que escondia interesses econômicos, que foi o neocolonialismo, ou em alguns outros livros de história, né, o imperialismo, que foi aquela reconquista de novas colonizações pela Europa já tardiamente no século XIX, e aí em especial no continente africano e alguns países do sudoeste asiático, e que foi justificativa no sentido de que foi usado naquele momento, no século XIX, para justificar o avanço desses países europeus nas colônias, que agora seriam novas colônias, né, africanas e do sudoeste asiático, que aquelas raças seriam inferiores, né, no caso, principalmente os africanos, né, ou o povo negro. E havia alguns estudos, algumas teorias que tentavam, como a frenologia, que nos remete ali à foto, que tentavam justificar, através do estudo dos corpos, de algum condicionante biológico, que os seres humanos poderiam ser classificados em raças superiores ou inferiores. E no limite acreditava-se que os negros, os africanos, seriam raças inferiores, do ponto de vista biológico. Veja só o grau de preconceito e de ignorância que chegou esses estudos todos, que no fundo, como vocês sabem e conhecem, eram usados para justificar, na verdade, tratativas e interesses políticos e econômicos, né? Logo a ciência percebeu isso e não autorizou mais os seres humanos a usar o termo raça para classificar nós, seres humanos, essa espécie. A gente pode usar o termo raça para classificar um cachorro, outros animais que, do ponto de vista biológico, podem sim ser classificados como raças diferentes, porque geneticamente tem essa permissão científica de serem classificados em raças diferentes. Mas os seres humanos, os 7 bilhões de seres humanos, nós somos tão próximos do ponto de vista genético-biológico que essa diferenciação em raça, do ponto de vista biológico, não cabe mais. E aí toda essa ideia de raça é mais uma ideia do senso comum hoje em dia do que propriamente uma ideia científica, em termos de seres humanos. Então essa discussão não cabe do ponto de vista da classificação dos seres humanos. Nós somos todos iguais do ponto de vista biológico e inclusive muito parecidos, né, na composição genética, biológica e assim por diante. Na sequência, pessoal, o livro de vocês vai fazer um enfoque mais da realidade brasileira desse processo, né? Então, como que essa discussão europeia, que estava permeando na Europa, falando naqueles termos raça, né, tentando classificar ainda os seres humanos de uma maneira racial, do ponto de vista pseudocientífico, hoje a gente sabe que isso não é verdadeiro, como que isso chegou no Brasil, né? Essa discussão chega no Brasil, de fato, e ela é apresentada, digamos, num primeiro momento, num conceito importante que ficou conhecido como conceito de democracia racial, sobretudo em autores muito importantes, como Gilberto Freire, no clássico livro Casagrande Senzala, que vocês devem estudar e conhecer. Ele vai desenvolver uma ideia de que a escravidão brasileira se deu em processos mais, digamos, suaves, mais fáceis, menos traumatizantes para a sociedade brasileira, se comparado com outros países, em especial os Estados Unidos da América. É importante citar que o Gilberto Freire morou e estudou nos Estados Unidos, portanto pôde ver em loco lá o peso que a escravidão também teve na construção daquela sociedade. Mas ele defendia, em termos gerais, que lá a escravidão tinha sido muito mais rígida, muito mais marcante, em basicamente 2 grandes pontos que eu vou resumir aqui. O primeiro é que é muito fácil, segundo o Gilberto Freire, identificar que lá nos Estados Unidos da América o racismo tomou uma proporção geográfica, né? Então a questão do norte e do sul dos Estados Unidos é muito evidente da questão racial daquele país, coisa que aqui no Brasil ele não identificava e, portanto, achava que aqui a coisa teria acontecido de uma maneira menos traumática. A segunda colocação que ele vai desenvolver no Casagrande Senzala é a questão da miscigenação, que, segundo ele, aqui no Brasil, esse processo da escravidão trouxe consigo, digamos, a nossa própria a formação do brasileiro, que se deu dessa mistura, né, da ideia de que nós nos miscigenamos muito rapidamente e num processo pacífico, né, na construção de uma etnia toda própria, de uma cultura toda própria que envolveu
os indígenas que aqui já estavam, os africanos, né, escravizados que vieram forçadamente da África para trabalhar aqui no Brasil, e dos portugueses ou os próprios europeus de uma maneira geral na sequência, que vieram colonizar aqui o Brasil. Então, esse processo de miscigenação, na visão dele, se tornou também uma coisa mais relativamente tranquila do processo colonial e de escravidão no Brasil, se comparado, sobretudo, aos Estados Unidos da América e da África do Sul, mais recentemente, né? Eu separei um trecho aqui do Casagrande Senzala para mostrar mais ou menos em linhas gerais o que o Gilberto Freire está tentando dizer com isso, né? Olha lá. Vamos ver se aqui no Casagrande Senzala. Vamos ver se vocês identificam nesse trecho que eu tentei falar. Ó. Quanto à miscibilidade, nenhum povo colonizador dos modernos excedeu ou sequer igualou nesse ponto os portugueses. Foi misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando em filhos mestiços que uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na extensão do domínio colonial e na eficácia da ação colonizadora. Foi a miscibilidade, mais do que a mobilidade, o processo pelo qual os portugueses compensaram a deficiência humana, de volume humano, para a colonização em larga escala que exigia o território brasileiro. Bom, aqui ele deixa claro, portanto, que esse processo foi fundamental para a formação e até para a eficácia do projeto colonial português aqui no Brasil, a questão da miscigenação. Outro autor que é destacado no texto aí que vocês têm em mãos, do livro, é outro sociólogo importante, o Horaci Nogueira, né, que vai fazer uma classificação também estudando o Brasil e os Estados Unidos, de preconceito de origem e de preconceito de marca. O que ele quer dizer com isso? Ele vai notar que no caso norte-americano, o preconceito era de origem, ou seja, bastava qualquer identificação, digamos, sanguínea, física, fisiológica e étnica também, para você ser discriminado do ponto de vista da sociabilidade. Isso no caso norte-americano. Então esse seria um preconceito que ele chamou de origem. Diferente do preconceito brasileiro, na visão desse autor, que seria um preconceito de marca. O que ele quer dizer com isso? Que no caso brasileiro, até pela miscigenação tão intensa e por nós sermos um país muito misturado, isso se deu mais do ponto de vista externo, pelas, digamos, feições, pela estrutura física, pela cor da pele, pelas feições do rosto, pelo cabelo, do que propriamente de uma condição étnica ou de origem até genética que a gente não conseguiria identificar. E ele chamou esse preconceito de preconceito de marca. Né? O texto fala um pouquinho mais profundamente sobre isso, e isso é importante. Para criticar essas visões, digamos assim, mais recentemente, o texto também apresenta, há uma autora importante chamada Lilia Schwartz, que ela vai falar sobre o racismo dissimulado no Brasil. Né? O que seria isso? O racismo estrutural, aquele racismo que se vê presente, né, que todos nós reconhecemos, mas que temos dificuldade de colocar quanto atitude, quanto prática. Então, no limite, todos nós observamos, no limite, todos nós somos capazes de elencar ou até ter presenciado algumas atitudes racistas, mas sempre dos outros, né? Nunca nós somos os atores desse racismo. Então ela está chamando isso de racismo dissimulado, que é uma vertente aí do nosso racismo estrutural, que é uma ideia que o racismo permeia, digamos, todas as instituições brasileiras. O racismo não está apenas no nosso trato de um com o outro, né? De um brasileiro em relação ao outro, mas está na política, no judiciário, na escola, na família, e é isso que ela está chamando de um racismo estrutural e um racismo dissimulado, aquele que a gente não reconhece a nossa prática e só reconhece no outro o racismo. Tudo isso é importante porque, de certa forma, essas visões esconderam na ideia de desigualdade econômica que muitas das explicações para as nossas mazelas, inclusive a nossa própria desigualdade econômica, ela não nasce da desigualdade propriamente econômica, mas sim de desigualdades, por exemplo, raciais ou até mesmo de gênero. E isso é um jeito de entender hoje mais modernamente esse grande tema que, de certa forma, caracteriza a sociedade brasileira, que é a desigualdade social. Então ela vai falar que, para mais ou para além da desigualdade meramente de renda econômica, aquela que nos remete ao dinheiro, a gente tem
também em quase todas as pesquisas que a gente faz de acesso à saúde pública, de acesso à educação pública, de melhores postos, de melhores salários, uma desigualdade que quase que sempre acompanhando a desigualdade econômica na proporção da questão dos brancos e dos negros e também dos homens e das mulheres. Então, identificar esses tipos de desigualdade é muito importante para a gente não cair numa leitura muito simplista aí da nossa característica principal do Brasil, que é a desigualdade social, não é uma desigualdade apenas econômica. Esse social engendra também a visão da desigualdade de brancos e negros e também de homens e mulheres, que a gente vai ver numa outra oportunidade. Bom, continuando, né, é importante nesse capítulo também destacar o movimento negro, ou seja, as conquistas que foram difíceis, né, sempre baseadas em muita luta, muito suor, muito sangue, muita lágrima da população negra, basicamente, no Brasil. E algumas dessas conquistas foram destacadas, né, no texto, como a criminalização muito recente ainda do racismo no Brasil, mais recente ainda, né, a inclusão da história e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares do Brasil como um todo, as questões relacionadas às chamadas ações afirmativas, aquelas políticas públicas que tentam compensar, digamos, aquele histórico muito injusto que foi feito em relação às diferenças ou às dificuldades de acesso a direitos básicos entre brancos e negros, né? É importante lembrar que durante quase 388 anos, para não dizer 400 anos, a população negra no Brasil não teve nem direito à liberdade. A liberdade de ir e vir, aquela que está hoje sendo tão custosa para nós que temos que ficar em isolamento. Então, as ações afirmativas buscam reconhecer essas injustiças e tentar proporcionalmente contribuir para uma igualdade, né? Para tentar equiparar um pouco mais esses dados, né? Essas questões voltadas a principalmente população branca e população negra no Brasil. Além, claro, dos quilombolas, né? Do reconhecimento dos quilombolas, que também é muito recente. Os quilombolas são aquelas comunidades, identidades que são ainda do período da resistência da escravidão, né, que se identificam por esse processo. Então tem uma série de questões aí envolvidas. Essa parte do texto fala de um grande nome, um grande expoente do movimento negro no Brasil, que é o Abadias Nascimento. Ele tem uma palestra muito importante no auge da ditadura militar, em 1977, que ele faz na Nigéria, que também é condição para esse livrinho aqui chamado O Genocídio do Povo Negro no Brasil, e que o Abadias Nascimento vai mostrar lá, basicamente, como essa visão mais romântica, né, da democracia racial esconde uma violência sem tamanho, né, um extermínio de povos inteiros, de culturas inteiras, e que ele estava denunciando, de certa forma sempre denunciou nos seus estudos e nos seus textos. Então é importante também destacar essa. E para fechar essa questão mais da parte dos conflitos raciais, pessoal, eu destaco aqui um trechinho do livro do Laurentino Gomes, chamado Escravidão, né, o volume 1, a promessa que vem um mais dois aí, da trilogia, e que ele vai dizer o seguinte, né, olha só, o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12 milhões e meio embarcados para a América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior população negra ou de origem africana do mundo. Os afrodescendentes brasileiros, classificados nos censos do IBGE como pretos e pardos, somam hoje cerca de 115 milhões de pessoas, número inferior apenas à população da Nigéria, de 190 milhões de habitantes, e superior à da Etiópia, o segundo país africano mais populoso, com 105 milhões. O Brasil foi também a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano. Apenas em 1888, 15 anos depois de Porto Rico e 2 depois de Cuba. Esse trecho é importante para destacar a dimensão, né, o tamanho da questão da escravidão e como ela impacta nos números atuais e nos temas atuais e na forma como a sociedade brasileira ainda enxerga, né, a sua própria vivência, a sua própria cultura, suas próprias práticas, etc. Bom, continuando, pessoal, a gente ainda tem a questão indígena para trabalhar, que o livro também cita, e é muito importante a gente lembrar que, assim como a questão da escravidão,
a questão indígena é muito impactante, né? Ela é muito triste. Se nós pararmos para pensar como o texto traz, que do período da invasão dos portugueses aqui no Brasil, né, lá por 1500, nós tínhamos cerca de 5 milhões de indígenas no Brasil, para hoje termos pouco mais de 800 mil. Então é um verdadeiro genocídio, um extermínio, que não está apenas nos livros de história, né? Por isso a gente trata também na sociologia. Ele ainda continua. Nós temos conflitos indígenas o tempo inteiro acontecendo no Brasil, né? E esse não é um tema apenas que fica circunscrito à história, aos livros de história. Ele está acontecendo, de certa forma, esse extermínio, essa guerra ainda acontece. A gente tem hoje no Brasil, nesses 800 mil indígenas, mais ou menos 200 etnias já classificadas e que nos remetem a 274 línguas diferentes. Isso é muito importante para a gente começar um estudo mais específico, para sair daquela ideia do senso comum, que vê o indígena com uma série de preconceitos, e chegar naquela ideia da alteridade que a gente começou a aula falando sobre como é mais importante conhecer, ter mais informações, ter a ideia da aceitação, da ideia da multiculturalismo, da aceitação dos diferentes, né? Como isso tudo é importante nesse processo também quando a gente vai estudar os indígenas. E, por fim, a gente tem a ideia dos direitos indígenas também sendo colocados muito recentemente, né? A ideia da FUNAI, da demarcação de terras, da questão da saúde específica dos indígenas, que hoje, nesse período que a gente está vivendo, fica muito evidente, que é toda uma questão específica, característica. Então, tudo isso também é tema ali do texto, e vocês têm que dar uma olhadinha com carinho, porque são temas recorrentes aí em provas, e é importante que vocês conheçam também por questões de cidadania, de educação também, que é uma realidade importante do Brasil. E por fim, há uma parte lá das culturas urbanas que o texto menciona, essas talvez mais fáceis de nós reconhecermos, porque quase todos os brasileiros hoje vivem em grandes centros urbanos, né? A maioria, 80% da população brasileira, vive em poucas cidades que tem muitas pessoas, né? O caso das nossas capitais, regiões metropolitanas e tal. Então, e reconhecer, né, que mesmo dentro do mesmo espaço e do mesmo tempo, a gente tem também essas diferentes formas de convivência, diferentes culturas. E essas tribos urbanas geralmente são classificadas em identidades coletivas, que passam por éticas e estéticas muito específicas, né? Então, as pessoas se comungam, né, se reúnem, se socializam em éticas. O que isso quer dizer? Em valores, em princípios, em ideias, em filosofias que são, digamos assim, próprias e são também compartilhadas. E também há um senso muito fácil de ser detectado, até o mais fácil, que, a olhos nus, assim, que é o senso estético, que nos remete a questões de corporais, de vestimentas, de trejeitos, de maneiras de se apresentar para a sociedade, né? Então, essas tribos também são reconhecidas nesses grandes centros urbanos pelas questões estéticas, né? Só para se pensar na figura de um motoqueiro, na figura de uma pessoa que gosta de punk rock, de uma pessoa que é ligada a questões mais regionais, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de tradições gaúchas. Então a gente tem toda uma possibilidade também de estudar o diferente, mesmo dentro dos mesmos ambientes, né? No caso, uma cidade, e no mesmo tempo, no caso, vivendo nesse período que a gente está vivendo agora. Então, para não ficar aquela ideia que o diferente está sempre no passado, está em culturas muito longe da nossa realidade. Não, na nossa realidade a gente também consegue identificar culturas diferentes, e essa é um pouco da proposta também dos estudos de cultura, dos estudos da cidade e também dos estudos de antropologia urbana. Bom, pessoal, penso que era isso. Fico à disposição de vocês. Espero que vocês se cuidem, tenham um bom andamento aí nos estudos, e a gente se vê na próxima aula, ok? Valeu, tchau, tchau, até mais.